Hello everybody, welcome to lesson 2. Nós estamos no módulo 2, aula 2. E agora eu vou falar com vocês a respeito exatamente de algo muito importante, muito especial, que é o material de apoio, vídeos e atividades. Bom, o negócio é o seguinte, depois das aulas vocês terão PDF com atividades. Depois dos módulos vocês terão também mais atividades para você consolidar mesmo, para você alinhar o conteúdo dos módulos. Mas é claro, aula após aula tem atividade. E eu reforço o que eu já falei em outros vídeos, galera. Você aí está estudando, você tem que ter essa clareza para você. O conteúdo foi bem absorvido? Antes de eu ir para a próxima aula, eu preciso refazer alguma atividade? De repente, assistir alguma parte da aula ou a aula toda? Eu preciso esclarecer alguma dúvida? Essa responsabilidade é sua. Não vai para a próxima aula se você ficou com alguma dúvida, se tipo, o conteúdo passou e não pegou, tá ok? Mas vocês terão PDF, vocês terão também links de algumas cenas que a gente... professor, né, quando a gente está assistindo o filme, quando a gente ouve os outros alunos comentando, tem uma série bacana, tem um vídeo bacana, então eu procuro um filme bacana, eu procuro aproveitar cenas que eu sei que vão ser interessantes para o aluno absorver o conteúdo, para o aluno identificar um nativo usando, né? Então eu mando muito link, eu uso muito YouTube, eu uso muito a internet, eu uso alguns sites também, passo links para vocês, não deixem esses links passar em branco, né? A gente já falou um pouquinho sobre o material de apoio em outros vídeos passados aqui nas primeiras aulas, mas eu quero reforçar. Esses links são para vocês explorarem mesmo. E agora, quando eu falo de vídeos, os vídeos, as cenas de séries, de algum episódio, né, de algum filme, pessoal, é porque eu sei que você vai ouvir um nativo falando com uma entonação específica que vai te ajudar, que você vai ali retomar a aula assistindo uma cena. Eu também procuro trabalhar dinâmicas e atividades livres. Como assim? Eu sempre dou dicas no final das aulas de como você pode fazer com aquele conteúdo. Por exemplo, agora na sua casa, escreve isso, mas falando da sua filha ou da sua irmã mais nova, ou da sua mãe ou da sua avó, de alguma mulher na sua vida. Aí você fala, Titi, mas por quê? Porque é para você experimentar. É para você perceber até onde você está conseguindo produzir, onde você está se sentindo perdido. Quando a gente coloca em prática, é que a gente começa a observar. Eu entendi ou não entendi? Eu só tô meio ansiosa, meio nervosa, meio perdida? Ou eu tenho condições de fazer isso? É assim que a gente precisa se enxergar aqui no curso e qualquer curso da sua vida. Principalmente nos online, você tem que ter essa noção. Então eu sempre passo dicas de algumas atividades, eu coloco livre entre aspas, porque eu tô dando uma direção para vocês, eu tô guiando isso, né? Mas volta e meia você vai me escutar falando, faça isso na sua casa, faça isso num grupo de WhatsApp. Vocês lembram no módulo 1 que eu falei várias vezes sobre você ter alguns grupos no WhatsApp, só você e você, né? Então, isso é muito interessante. Inclusive, galera, já vou avisando vocês que no próximo vídeo eu vou só retomar um pouquinho sobre a importância da organização nos estudos. Inclusive, não é para ficar falando tudo de novo na sua cabeça, não. Mas a próxima aula aqui, eu vou falar só o que acontece se você estiver agora nessa altura do campeonato, tá bom? Você chega aqui, tá quase entrando no conteúdo já, no próximo módulo já é só conteúdo. Então, enfim, com todas essas informações, se não tiver organização, né, eu vou pincelar isso rapidinho para vocês. Mas essas dinâmicas livres ajudam quando você tá bem organizado. E ouvir e repetir, ouvir e repetir, ouvir e repetir. Esse material de apoio também vai ter algo para você ouvir e repetir. Ou sejam frases, ou só palavras. Eu já dou aula há mais de 20 anos, eu sei quais são as palavras, por exemplo, que brasileiro adora... não é que adora, né? Mas é a tendência a falar, por exemplo, a gente fala mesa em inglês, table. Então você vê lá a palavra confortável em inglês, que termina em A-B-L-E, e tem um T ainda, você fala comfortable, vegetable. Isso é muito, não sei você, mas isso é muito comum. Então, às vezes, eu vou passar um pouquinho para ouvir e repetir de palavras soltas, porque é típico do brasileiro falar errado, isso tá tudo certo, é a relação que a gente faz com a palavra table. Mas é vegetable, comfortable. Então, esse ouvir e repetir não serão só frases e nem diálogos. Volta e meia vocês vão me ver falando como material de apoio, como atividade de casa, tá bom? E essas cenas, vou voltar ali para os links das cenas, galera, ouvir e repetir sempre, se divertir. Eu vou explicar melhor o material de apoio nas aulas, mas ser um ator, ser uma atriz, ninguém precisa de te ver, ninguém precisa ficar sabendo, mas você soltar isso, você explorar, você experimentar, isso é muito importante, isso é muito sério, isso é muito valioso, tá?
E claro, vou voltar ali para o início, PDF. O PDF, no final das aulas que eu mando, é realmente sobre o conteúdo, é realmente sobre a linguagem que a gente trabalhou, sobre o assunto que a gente abordou, para justamente a tua fixação, para esclarecimento de dúvidas. Então, assim, aproveite o material de apoio, não deixe ele solto, não conte somente com as suas anotações, não conta somente com a própria aula, por mais que ela tenha bastante exemplo e você vai anotar e você vai ouvir e repetir, legal. Você vai personalizar, vai trazer para a tua realidade, mas o material de apoio, os vídeos, as atividades são muito importantes para a fixação e consolidação do conteúdo. Vamos para a próxima aula, então.